Você sente que a vida travou bem no momento em que você mais pediu por mudanças? Já teve a sensação de que, justo quando mais acredita, tudo parece desabar ao seu redor? E se eu te dissesse que isso não é castigo, é preparação? No vídeo de hoje, você vai entender o que realmente acontece antes da sua vida mudar. E por que quase todo mundo desiste 1 minuto antes do universo entregar o que tanto pediu. Então já deixa o seu like para apoiar este conteúdo, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse e comenta aqui embaixo se você já sentiu que a vida te testou antes de uma grande virada. Fica comigo até o final, porque essa mensagem pode ser o sinal que você estava esperando para não desistir agora. Vamos juntos. A maioria das pessoas acha que está sendo castigada pela vida, quando na verdade está sendo testada antes da virada que pediu. E é exatamente aí que quase todo mundo desiste, 1 minuto antes da mudança começar. Você acredita em destino? O Jung acreditava em outra coisa, que a vida começa a te confrontar quando o seu inconsciente decide que é hora de mudar. É nesse momento que o universo começa a te testar, não como castigo, mas como preparação. Só que se você não entende esse processo, também corre o risco de desistir bem na hora em que tudo começaria a mudar. Por isso, neste vídeo, você vai entender com clareza como o universo te testa antes de transformar sua realidade. Assista até o final e já se inscreva aqui no canal, porque esse vídeo pode ser exatamente o sinal que você estava esperando. E antes de começar, eu queria agradecer de coração. Tenho percebido que o canal está crescendo muito nos últimos dias e está chegando cada vez mais gente nova por aqui. Eu leio todos os comentários de vocês. E saber que meus vídeos estão impactando tantas pessoas de forma tão positiva me deixa realmente feliz, porque essa sempre foi a minha intenção ao trazer esse conteúdo inspirado em Carl Jung. Que bom que você está aqui, então vamos ao vídeo. Você pediu por mudança, você fez planos, alimentou esperança, sonhou com um novo ciclo e então a vida parou. Nada mais anda, as coisas parecem emperrar, como se tudo tivesse congelado. No tempo, calma, respire fundo, pois é aqui que o universo começa a te testar. Não para saber se você merece, mas para ter a certeza de que você já consegue sustentar a nova realidade que tanto pediu. Essa é a parte que ninguém te conta. Antes da virada, vem o silêncio. Antes do novo, vem o vazio. E esse vazio não é punição. É preparação. Inclusive tem um livro que eu gosto muito e que fala exatamente sobre isso. O Kybalion, um clássico sobre os 7 princípios herméticos. Este livro é uma leitura difícil, densa, cheia de camadas, mas necessária, porque ali tem uma verdade que explica exatamente o que a gente vive quando tudo parece ruir antes de dar certo. Um dos princípios mais poderosos é o princípio do ritmo. Ele diz que tudo na vida se move como um pêndulo. Primeiro recua, depois avança. O que parece estagnação, dor ou perda, muitas vezes é só um movimento natural antes da expansão. Tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés. Todas as coisas sobem e descem. O movimento do pêndulo manifesta-se em tudo. A medida do movimento para a direita é a mesma que a do movimento para a esquerda. O ritmo é a compensação. O que você está vivendo agora pode parecer retrocesso, travamento, rejeição, mas talvez seja só o pêndulo se preparando para ir para o outro lado. Olhando para o lado da filosofia de Carl Jung, ele dizia que o encontro com o self acontece quando o ego desmorona. E esse encontro muda tudo, porque o self não é quem você mostra para os outros, é quem você é de verdade, por trás das defesas, dos medos, das máscaras. Quando o ego, essa parte que tenta controlar, agradar, se proteger, começa a ruir, o que emerge é algo muito mais forte, a sua essência.
Esse é o ponto de virada silencioso. Você deixa de ser controlado pelo que acontece lá fora, porque agora tem um centro firme aqui dentro. O encontro com o self é o começo da liberdade. E é por isso que a vida testa tanto antes, porque ela quer saber: você já tem estrutura interna para viver com verdade? Ou ainda precisa da ilusão do controle para se sentir seguro? Quando a sua vida trava, o que está ruindo não é você. São as falsas certezas que você usava para se manter no controle. E é exatamente aí que o universo começa a observar. Você vai resistir de novo? Ou dessa vez vai confiar? Esse é o início do teste. E o teste começa revelando o que ainda está desalinhado dentro de você. Não para te punir, mas para te libertar. A antiga versão que você carregava já não te serve mais. Mas ela não vai embora sozinha. Ela precisa ser exposta, precisa ser confrontada. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você para de ver o silêncio como abandono e começa a entender que ele é só o intervalo entre quem você era e quem você está se tornando. Essa é a hora em que o universo começa a se mover, não fora, mas dentro de você. Às vezes, o que chega até você parece o oposto exato do que você pediu. Você busca por amor e encontra afastamento. Quer liberdade e se vê cercado de limites. Esperava leveza e só encontra resistência. O que acontece é que antes de viver algo novo, a vida precisa te mostrar o que dentro de você ainda responde como antes. Você não pode viver uma realidade diferente se continua sendo dominado pelos mesmos gatilhos. E é por isso que o universo, com uma sabedoria que muitas vezes dói, te entrega exatamente aquilo que ainda te provoca. Porque aquilo que te provoca revela a rejeição, revela o medo do abandono que ainda não foi curado. O limite revela o impulso de controle que ainda te prende. A ausência revela o quanto você ainda tenta buscar fora o que só pode se construir por dentro. É como se a vida colocasse um espelho bem na sua frente para te mostrar como você ainda reage. O universo não quer saber se você merece ou não. A pergunta real é: você ainda reage como quem precisa se agarrar ao controle, repetir velhos padrões, tentar consertar tudo correndo? Ou já consegue sustentar calma e verdade mesmo no meio do caos? Esse é um dos testes mais profundos e mais invisíveis. Porque não é sobre o que acontece com você, é sobre como você responde ao que acontece. Se você para de agir como o seu eu antigo, aquele que se desesperava, que implorava por aprovação, que se sabotava, algo muda por dentro. Uma corrente silenciosa que te fazia repetir sempre os mesmos padrões simplesmente se solta. E quando isso acontece, mesmo que ninguém veja, é libertador. Você talvez não consiga controlar o que aparece no seu caminho, mas pode escolher quem você é quando isso aparece. E é exatamente nessa escolha que a realidade começa aos poucos a mudar. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque você parou de responder como quem ainda vive preso ao passado. E só esse movimento, mesmo que ainda sem recompensa, visível, já é um marco. Já é um sinal de que a mudança deixou de ser uma ideia e virou um estado interno. É aí que algo maior começa a se mover. Você começa a reagir de outro jeito. Sente que algo mudou por dentro. Mas, de repente, surge uma dor inesperada, intensa, sem nome, que parece vir do fundo. E aí a dúvida aparece: se estou evoluindo, por que estou sofrendo tanto? A resposta é simples e profunda. Porque isso também faz parte do teste. O universo não está te punindo por ter crescido. Ele está testando se você realmente cresceu. Se a mudança que você pediu já está firme em você ou se ainda vive presa ao antigo. A dor não é um erro, é um termômetro. Ela chega para empurrar as últimas estruturas que você não conseguiria largar sozinho. É como se a vida dissesse: você quer o novo?
então não pode mais se proteger como antes. O que desmorona agora não é você, é o que você já superou, mas ainda não teve coragem de deixar cair por completo. A confusão, o medo, o colapso emocional não são sinais de fracasso, são sintomas de uma identidade que está se desfazendo. Aquela versão sua que vivia em alerta, tentando controlar tudo, buscando aprovação, evitando o confronto com a verdade. Carl Jung dizia: o que você resiste persiste, o que você aceita se transforma. E nesse ponto do processo, aceitar é tudo. Aceitar que dói, que assusta, que desorienta, mas que também limpa. O ego, claro, vai tentar resistir. Vai gritar que você está perdendo o controle. Vai querer voltar para a zona conhecida, porque o ego não entende que isso é um teste de maturidade, ele só quer se manter vivo. Mas o que está acontecendo agora não é uma punição, é preparação. Você está sendo refinado, não rejeitado. Está sendo esvaziado, não abandonado, porque a nova realidade que você pediu exige espaço. E não há espaço. Onde ainda existem estruturas antigas, emoções acumuladas e padrões automáticos comandando a cena. Essa dor que você sente é a prova final, a última etapa antes da virada. Ela está perguntando: você vai recuar para o que é familiar? Ou continuar confiando, mesmo sem garantias? E cada vez que você escolhe permanecer, mesmo em lágrimas, mesmo sem entender, você mostra ao universo que está pronto para algo maior. Não porque venceu a dor, mas porque decidiu atravessá-la. Quando você começa a se afastar da sua velha forma de viver, é aí que o universo intensifica o teste. O antigo você percebe que está perdendo espaço e começa a gritar. Ele observa como você se comporta quando o antigo eu começa a gritar. Porque ele vai gritar. Essa parte antiga de você, acostumada a sobreviver com medo, culpa e controle, não vai embora em silêncio. Ela vai lutar. Vai usar suas palavras favoritas. Você não é suficiente. Isso não vai durar. Melhor voltar para o que é seguro. E o universo permite esse momento. Não por crueldade, mas por sabedoria. Esse é um dos testes mais decisivos, pois é o ponto em que muitos voltam atrás, mas também é onde o novo começa a se firmar. Carl Jung explicava que o ego é como uma casca. Ele te protegeu por muito tempo, mas ele não é você. O verdadeiro você está por trás, esperando o ego se acalmar. Só que o ego não se retira com elegância. Ele faz barulho, e é exatamente aí que a mudança começa a acontecer de verdade. Quando o ego perde força, a sombra aparece. Essa parte sua que você escondeu, rejeitou, fingiu que não existia e, nesse ponto, o universo te pergunta: você está pronto para não fugir mais de si? Esse não é um teste teórico. Ele é prático, vivido no dia a dia. Ele está nas situações que te provocam a voltar atrás, nos gatilhos que o mundo te entrega para ver se você ainda cai nos mesmos ciclos, nas conversas que te testam, nas escolhas solitárias, nas decisões que só você pode tomar. E é aqui que você tem a chance real de mostrar: eu mudei. Você reconhece o pensamento sabotador, mas não o alimenta. Percebe a dor emocional, mas não foge. Sente a vontade de recuar, mas respira e segue. Você se torna alguém que não precisa mais da zona de conforto para se manter inteiro. Isso é o sinal que o universo estava esperando, porque você não muda sua realidade só quando algo novo chega. Você muda sua realidade quando já vive como quem está pronto para o novo, mesmo quando nada ao redor mudou ainda. Essa resposta interna, silenciosa e corajosa, é a mensagem que o universo entende. É a prova de que você está pronto para avançar.
Quando você começa a reagir de forma diferente, mesmo sem garantias, o universo nota, e é aí que ele muda a natureza do teste. Agora, ele não quer mais saber se você aguenta a dor do antigo. Ele quer saber se você já sustenta a energia do novo. Porque não adianta apenas desejar uma nova realidade. É preciso ter estrutura emocional para viver dentro dela. Pensa num copo cheio de água suja. Não importa o quanto você deseje água limpa. Se o copo ainda estiver cheio, não há espaço para receber nada novo. E mais que isso, se você não for capaz de manter o copo limpo depois, tudo volta a se contaminar. É exatamente isso que o universo observa. Ele quer saber: você consegue manter a sua paz mesmo quando tudo está instável? Você se trata com respeito, mesmo quando ninguém mais trata? Você segue com verdade, mesmo sem aprovação externa? Essas são perguntas invisíveis, mas profundas. E sua vida começa a responder de acordo com as suas respostas. Carl Jung dizia que a verdadeira mudança não acontece com a mente consciente apenas. Ela precisa envolver o inconsciente, o corpo, a alma. E o universo te testa em todos esses níveis. Ele não quer saber se você pensa diferente. Ele quer saber se você vive diferente. É por isso que, às vezes, depois de tanto esforço interno, as coisas ainda parecem lentas por fora. Porque o teste agora não é mais sobre resistência. É sobre estabilidade. Você consegue manter sua frequência elevada mesmo quando ninguém está te aplaudindo? Você consegue manter a sua verdade mesmo quando o mundo ao redor ainda parece o mesmo? Isso não é castigo, é construção. O universo está calibrando a sua vibração, está preparando o campo e só libera aquilo que você já é capaz de sustentar emocionalmente. Porque uma nova realidade não é algo que chega para te completar. Ela chega quando você já se tornou alguém que pode viver nela sem se perder de si. Então, se está difícil, não significa que está longe. Significa que o universo está ajustando o terreno. E o terreno é você. Você continua firme, mesmo sem garantias, mesmo sem sinais claros de que algo está mudando lá fora. E é nesse ponto que surge uma das provas mais silenciosas e difíceis: o vazio. Você olha ao redor e nada parece diferente. A nova realidade que você pediu não chegou. Nenhuma porta se abriu, nenhuma confirmação apareceu. E tudo começa a parecer injusto. Mas o universo sabe o que está fazendo. Ele esconde a recompensa, não para te castigar, mas para ver se você já se encontrou com ela por dentro. Porque se o que você espera ainda é a única fonte da sua motivação, então você ainda está preso à falta. E é por isso que ele segura. Carl Jung dizia que o encontro com o self acontece quando o ego desmorona. E o ego, acostumado a depender de aplausos, resultados e garantias, vai tentar resistir a esse momento de silêncio. Vai querer desistir, correr, arrumar uma explicação. Mas o universo está observando outra coisa. Você já consegue ser quem você diz que quer ser, mesmo sem ser reconhecido? Esse é o teste da solidez, da integridade, da presença. Você consegue manter sua vibração alinhada quando não tem ninguém olhando? Você age com verdade mesmo quando não tem plateia? Você consegue seguir fiel ao que acredita mesmo, sem retorno imediato? Porque essa é a fundação da nova realidade. O mundo externo só começa a se mover quando o mundo interno está limpo, estável, inteiro, não perfeito, mas verdadeiro. E é por isso que, nesse ponto, parece que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está sendo reordenado nos bastidores. O universo está te entregando um tempo valioso, não de ausência, mas de maturação. É aqui que você começa a perceber que o maior presente não era o que você pediu, era quem você estava se tornando enquanto esperava. Você descobre consistência sem validação,
clareza sem certeza, paz sem respostas. E isso não é pouco, porque é essa versão sua, silenciosa e firme, que o universo reconhece como pronta. Não aquela que exige, implora ou cobra, mas aquela que já vive como quem não precisa mais de prova. E é quando você se torna essa pessoa que a realidade muda para te acompanhar. A espera continua, e com ela vem a inquietação. Você sente que já entendeu tudo, já cresceu, já fez o que precisava fazer. Mas o tempo passa e nada muda lá fora. E é aqui que o universo aplica um dos testes mais sutis e transformadores. Ele quer saber se você vai usar esse tempo para se desesperar ou para se habitar. Porque a espera não é um vácuo, é um campo de criação. Muita gente desiste aqui, porque acha que não está acontecendo nada. Mas está. O que acontece agora não é visível, é interno. É refinamento. Carl Jung dizia que não se torna iluminado quem imagina figuras de luz, mas quem torna consciente a escuridão. E essa escuridão é o espaço da espera. É onde você para de correr atrás e começa a andar com você. No começo, você ainda espera que algo externo chegue, uma mensagem, um sinal, uma mudança clara. Mas aos poucos você percebe que não é sobre quando as coisas vão acontecer. É sobre como você está se tornando enquanto espera. O universo observa essa troca. Da ansiedade por controle para a confiança no tempo, da cobrança por resultado, para a entrega ao processo, da expectativa para a presença. E essa presença é poderosa, porque é nela que você começa a agir como alguém que já tem, mesmo antes de ter. Você cuida da sua energia como se ela fosse valiosa, fala com mais intenção, anda mais devagar, escolhe com mais consciência. Você não está mais reagindo à ausência, você está respondendo à sua própria verdade. Isso é maturidade espiritual, isso é manifestação real. A espera se transforma no lugar onde o novo começa a respirar, onde a realidade que você pediu já começa a se movimentar dentro de você, antes mesmo de se materializar fora. E é aí que o universo entende. Agora sim há espaço, há consistência, há prontidão, porque você não está mais esperando para receber algo que vai te salvar. Você está presente como quem já entendeu que o que precisava realmente acontecer era você se encontrar. E agora que isso aconteceu, o tempo deixa de ser um obstáculo. Ele vira parte da sua força. Você continua, com menos ansiedade, com mais silêncio. E por mais invisível que pareça, isso já está fazendo toda a diferença. É aqui que o universo começa a responder, não com fogos de artifício, mas com sutilezas, com sincronicidades, com encontros improváveis, com sensações de leveza em meio ao caos. Você talvez não veja grandes mudanças externas ainda, mas algo em você já sabe. Eu não sou mais quem eu era quando tudo isso começou. E esse é um dos maiores sinais de que o universo está prestes a abrir caminho. Carl Jung dizia que tudo o que não enfrentamos no inconsciente retorna como destino. E agora você está mudando justamente porque decidiu parar de fugir do que doía. Você sentiu, atravessou, ficou, você aprendeu a se ver, mesmo nos dias escuros. Aprendeu a se acolher sem precisar de plateia. Aprendeu a continuar, mesmo quando ninguém confirmou que você estava no caminho certo. E o universo viu isso, ele viu. Cada escolha silenciosa, cada momento em que você se levantou sem força, cada vez que você disse não para o que antes te prendia, cada lágrima que caiu quando você escolheu seguir mesmo sem sinal nenhum. Essas são as respostas que a vida mais respeita. Porque quando você começa a mudar em silêncio, você passa a emitir outra frequência, mais limpa, mais firme, mais inteira, e essa frequência começa a moldar o que vem. Você pode não ter recebido ainda o que pediu, mas você já deixou de implorar, já deixou de correr atrás, já deixou de se sabotar toda vez que algo não ia como queria. Essa mudança por si só é profunda.
E não importa se ninguém percebeu, o universo percebeu. E a resposta dele não vem só quando você está pronto. Ela vem quando você já está vivendo como se estivesse, porque a nova realidade que você tanto espera não chega para te transformar. Ela chega como reflexo do que você já se tornou. E agora, mesmo sem grandes sinais, a vida começa a conspirar, diferente. Não porque ela mudou sozinha, mas porque você mudou primeiro. A essa altura, algo se torna claro. A transformação real não acontece quando você entende tudo com a cabeça. Acontece quando o seu corpo, suas emoções e suas atitudes começam a agir de forma diferente, mesmo quando sua mente ainda sente medo. Manifestar não é pensar positivo o tempo todo. Não é repetir frases no espelho esperando que o mundo mude. Isso é só o começo. O verdadeiro salto acontece quando você começa a viver como quem já se tornou aquilo que desejava. Carl Jung dizia: você não se ilumina imaginando luz, mas ao tornar consciente o que está na escuridão. E o que estava escuro em você já foi tocado, sentido, olhado de frente. Você não está mais tentando escapar da dor, está usando ela como caminho. E isso muda completamente a forma. É como você vibra e o que você atrai. Porque o universo não responde ao que você pensa, ele responde ao que você sustenta. A energia que você emite quando ninguém está vendo. A sua frequência mais íntima, moldada pela forma como você escolhe se mover no mundo. A manifestação é existencial. Ela acontece quando você começa a habitar a versão que pediu, mesmo antes dela se materializar. Você age com integridade. Antes de receber o reconhecimento, oferece o amor que quer viver. Honra seus limites, mesmo sem garantias. Vive como quem já sabe o que merece e não como quem implora por migalhas. Isso não passa despercebido, porque o universo entende a linguagem da coerência. Ele entende quando o seu comportamento, sua energia e sua verdade estão alinhados. E, quando isso acontece, o que parecia distante começa a se aproximar. Não como um milagre repentino, mas como uma consequência inevitável. Você manifesta o que é, não apenas o que deseja. E, quando sua vibração se torna compatível com a realidade que você pediu, ela vem. Porque não há mais barreira entre você e ela, só há conexão. Essa é a parte do processo em que muita gente desiste, achando que não está funcionando. Mas, na verdade, está. A vida está respondendo. E ela responde melhor quando você não está apenas pedindo, está incorporando. Você olha para trás e percebe que nada do que viveu foi à toa. Nenhum silêncio, nenhuma demora, nenhum fim inesperado. Você não foi esquecido, não foi rejeitado, não foi deixado para trás. Você foi chamado, e esse chamado não veio em forma de palavras doces, veio em forma de dor, de espera, de testes que quase te fizeram desistir, mas estavam ali por um motivo maior. Despertar em você uma versão que só nasceria sob pressão. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E o universo sabe disso. Ele não quer que você apenas sobreviva num lugar pequeno, confortável, previsível. Ele quer que você viva por inteiro, e viver por inteiro exige maturidade. Por isso ele tirou o chão, para que você encontrasse uma força que nunca teria descoberto em terra firme. Ele tirou as respostas, para que você parasse de buscar fora e começasse a ouvir dentro. Ele tirou pessoas, não como punição, mas para que você aprendesse a não se abandonar de... Novo ponto, esses testes não vieram para te diminuir. Eles vieram para te alinhar. Te alinhar com quem você realmente é, com o que você diz que quer, com o que você tem capacidade de sustentar agora. Você não passou por tudo isso por fraqueza. Você passou porque estava preparado, mesmo que não soubesse. Você passou porque algo em você respondeu mesmo com medo. Eu continuo. E essa continuidade
mesmo imperfeita, mesmo vacilante, mesmo cheia de lágrimas, foi notada pela vida, por você, pela parte sua que estava adormecida, mas acordou. O universo não quer te dar aquilo que você deseja no nível do ego. Ele quer entregar o que a sua alma está pronta para viver, e às vezes isso exige demora, silêncio, desapego da ideia de controle. Você está crescendo a cada escolha silenciosa, dia que decide não se perder de si, vez que olha para dentro e continua, mesmo sem certeza de nada. Isso é evolução de verdade. Isso é o que abre caminho para tudo o que vem depois. Então, se hoje ainda dói, não significa que você errou. Significa que ainda está acontecendo. O processo ainda está em movimento, mas agora com uma diferença. Você já não é mais a pessoa que entrou nele. E isso muda tudo, porque a vida responde de forma diferente para quem já se tornou diferente. Nada disso foi à toa. Nem a espera, nem a dor, nem os momentos em que tudo parecia estar contra você. O universo não estava te destruindo. Ele estava te preparando, refinando, alinhando. Você passou pelo fogo, não para ser consumido, mas para queimar o que já não fazia parte de quem você é hoje. E agora você sabe, tudo aquilo que doeu, na verdade, te mostrou o caminho de volta para si. Cada crise te devolveu uma parte que estava esquecida. Cada perda te limpou de algo que já não servia. Cada silêncio foi uma chance de se ouvir de verdade. Carl Jung dizia: aquilo que você mais precisa está onde você menos quer olhar. E você teve coragem de olhar, mesmo quando doeu, mesmo quando parecia que ninguém mais via o que você estava enfrentando. Você foi até o fundo, tocou o escuro, sentiu o vazio e não desistiu. E essa escolha de permanecer inteiro, enquanto tudo desmoronava, foi o maior sinal de que você está pronto. Pronto, não no sentido de perfeito, mas no sentido de inteiro, honesto, alinhado. O universo viu cada decisão feita em silêncio, cada lágrima contida no meio da entrega, cada eu continuo sussurrado em meio ao medo. Você não implora mais por milagres, porque você entendeu. Você é um milagre. A nova realidade não chega mais como uma promessa distante. Ela chega como consequência da pessoa que você se tornou. E essa pessoa não está mais tentando provar nada. Ela está vivendo com verdade, com presença, com paz. Essa é a colheita. Não apenas do que você pediu, mas do que você virou por dentro enquanto esperava. E, se ainda restam dúvidas, olhe para o que você já superou. Olhe para quem você era no início desse processo e para quem você é agora. Você passou pelo fogo e não se queimou. Você brilhou. E esse brilho não é barulhento, não é arrogante, não precisa de palco. É um brilho calmo de quem sabe que nada foi em vão. E por isso agora o que vem não é castigo, é resposta, é reflexo, é colheita. E se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu escolho ouvir os sinais, não fugir deles. Essa frase é um compromisso com você mesmo, com a sua verdade, com tudo que está nascendo a partir de agora. Obrigado por caminhar comigo até aqui.